Olá, seja muito bem-vindo ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição de número 2 do terceiro trimestre de 2023 da EBD, Escola Bíblica Dominical, revista da CPAD para adultos, que tem como título A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado. O texto áureo diz assim: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos, capítulo 3, versículo 20. A verdade prática diz: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. A leitura bíblica em classe encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículos de 9 ao 20. Introdução. A queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Por isso, a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado, em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. Leia Tito, capítulo 3, versículos 5 e 6. Não obstante, por influência de teologias modernas, a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida. Esse processo abriu as portas para a normalização do pecado em muitos lugares denominados cristãos. Nesta lição, vamos estudar o perigo dessas teologias para a ortodoxia cristã. Tópico 1. O ensino bíblico da natureza pecaminosa. Subtópico 1. Definição de pecado. Dentre os termos para pecado, destacamos o substantivo hebraico chatá, cuja raiz significa errar o alvo. Gênesis 4:7. E o seu correspondente grego amartia, que possui conotação de erro moral, 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 13 e 14. Assim, a Bíblia define pecado como a transgressão da lei de Deus. A palavra abrange não apenas errar o alvo, mas deliberadamente acertar o alvo errado. Trata-se de rebelião e desobediência contra Deus e a sua palavra. Além disso, o pecado afasta o homem de Deus, fazendo-o pecar contra o próximo e por se omitir em fazer o bem. Portanto, pecado é a condição do homem não regenerado e só pode ser expelido por meio do novo nascimento. Essa reconciliação do homem com Deus só é possível em Cristo Jesus. Então, nesse primeiro subtópico, o autor da lição bíblica vai fazer a definição bíblica do que é exatamente o pecado. Então, conforme foi dito aqui, pecado é errar o alvo, é desobedecer às leis, mandamentos, ordenanças de Deus que se encontram nas escrituras sagradas do Antigo e do Novo Testamento. Então, o pecador, ele é um rebelde, é um desobediente. E esse pecado entrou na humanidade lá no Jardim do Éden, quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, desobedeceram à ordem de Deus e comeram do fruto que não deveriam comer, da ciência do bem e do mal. A partir de então, o pecado entrou na humanidade e toda a humanidade hoje está em pecado, em rebelião contra Deus e precisa ser regenerado. Isso só acontece através de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário pelos pecados da humanidade. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. É o que diz a Escritura Sagrada. Subtópico 2. A universalidade do pecado. O ser humano foi criado em estado de inocência, sem pecado, perfeito, e dotado de livre arbítrio.
Porém, o primeiro homem escolheu desobedecer a Deus e a sua queda corrompeu toda a humanidade. O pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana. Romanos 5,12. Assim, a partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado. Portanto, o pecado não é passado adiante meramente pela força do mau exemplo, mas é um mal inerente à natureza humana. Em consequência disso, todo ser humano está debaixo da escravidão do pecado e da condenação da morte. Apesar de corrompida pelo pecado, a natureza humana pode ser eficazmente regenerada pela fé em Cristo. Então o pecado se espalhou por toda a raça humana. Desde ali a queda de Adão e Eva, o pecado se espalhou. Então não existe um justo sequer, uma pessoa sequer na humanidade, né, que não seja pecadora. O único ser humano que viveu na terra e não pecou foi o Senhor Jesus Cristo. Ele foi o único. Jesus de Nazaré, o nosso Salvador. E por conta disso, por ele não ter pecado, ele se tornou apto para pagar o preço pela regeneração, pela salvação daqueles que nele creem. Muito bem, subtópico 3, a corrupção total. É o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. Romanos 3, 10 a 18 descreve muito bem esse estado de corrupção generalizado. Nesse aspecto, a inclinação para fazer o errado é resultado do pecado, né? O ser humano ele é inclinado a pecar desde a idade, da certa idade que ele consegue entender o bem e o mal. Por causa da queda, todas as áreas de nosso ser foram corrompidas. Essa corrupção impede o homem de tomar a iniciativa no processo de regeneração. Ele só pode ser liberto do pecado após o convencimento do Espírito. É o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sem essa ajuda divina, sem essa intervenção do Espírito Santo na vida do ser humano, ele por si mesmo não vai procurar a sua redenção. E não vai procurar ser liberto dessa inclinação para o pecado. Só pelo poder do Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Tópico 2. As teologias modernas. Subtópico 1. Teologia do pecado social. A tese do pecado social remonta aos concílios católicos de Medellín, em 68, na Colômbia, e Puebla, em 79, no México. Essa tese defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça e a desigualdade social. Dessa maneira, a redenção do pecado não se restringe ao aspecto espiritual, sendo preciso tratar as questões sociais. O pecado deixa de ser tratado no nível da moral e passa a ser considerado no nível econômico e social. A mudança de ênfase do pecado original, que é a natureza humana, para o pecado social, estrutural, enfraquece a responsabilidade moral do pecador. Então, deixa-se de enfatizar a causa para explorar os sintomas. Então, veja bem, o que essa tese ensina? Que existe um pecado estrutural na sociedade que causa pobreza, injustiça e desigualdade entre as pessoas. E isso que é realmente o pecado que a Bíblia ensina. Mas, na verdade, isso aí, essas coisas são sintomas do pecado. Pelo fato de a natureza humana pecadora, inclinada para o mal, para a prática do mal, para a desobediência, a rebeldia contra Deus, é que esses sintomas aparecem na sociedade. E enquanto não for resolvida a causa, que é o pecado na natureza humana, essas estruturas opressoras, como se diz aqui, vão continuar. Não adianta tentar resolver pelo sintoma. É como um ser humano que está com dor de cabeça, toma um remédio para o sintoma da dor de cabeça, mas não trata a causa da dor de cabeça, que nós sabemos, né, pela medicina moderna, que podem ser diversas as causas que produzem uma dor de cabeça. Então tem que tratar a causa, que é o pecado na natureza humana. Subtópico 2. Teologia da libertação. A teologia da libertação tem afinidade com as ideias socialistas de Karl Marx.
Essa teoria busca libertar, entre aspas, o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. Ela nasce na década de 1970, com Gustavo Gutierrez, no Peru, e Leonardo Boff, no Brasil. Para eles, o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas na indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Desse impulso surgem as teologias de cunho emancipatório de gênero, transexualidade, de sexualidade, homossexualidade e de raça. Uma de suas vertentes é a teologia da missão integral, TMI. O grande impacto dessas influências é que a fé cristã é reduzida à militância política, socialista e marxista. As pautas sociais e progressistas são disfarçadas pela roupagem do Evangelho, postas acima dos valores morais do reino de Deus. Então, transforma-se o Evangelho em conformismo, criticismo e assistencialismo. Ou seja, o que essa teologia da libertação propaga? Que o cristão deve se preocupar apenas com essa questão social, de ajudar as pessoas mais pobres, né, de mudar as estruturas da sociedade. E é isso que realmente pregava o Evangelho. É isso que o Senhor Jesus ensinou. Isso é o que a teologia da libertação ensina. Mas, na verdade, nós já vimos no subtópico anterior que se não houver uma mudança dentro do ser humano, da natureza humana, essas coisas, esses problemas sociais e de relacionamentos vão continuar. Isso não vai terminar. Então, eles acabam invertendo as consequências, né, colocam como prioridade em detrimento da causa ou das causas, né, que produz toda essa situação trágica para a humanidade. Subtópico 3. Liberalismo teológico. Após a Reforma Protestante, 1517, floresce o liberalismo teológico, onde a razão é colocada acima da revelação divina. Como resultado disso, a inspiração, inerrância e infalibilidade das Escrituras são questionadas. Os milagres e o sobrenatural são considerados mitológicos. As doutrinas da fé são reinterpretadas e ressignificadas. Troca-se a mensagem da salvação, de arrependimento, confissão de pecados e mudança de caráter por uma visão progressista que enfatiza a transformação social pelo paradigma do marxismo. Assim, o pecado é relativizado, o ecumenismo religioso é propagado e toda a experiência espiritual é considerada válida. O ideário da teologia liberal é de oposição às antigas doutrinas bíblicas que se fundamentam na revelação das Escrituras. 2 Timóteo 4,3. Então, esse liberalismo teológico, ele é humanista, ele é materialista. Né? Ele não aceita o sobrenatural que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Os milagres, né, que acontecem ali, aqueles atos sobrenaturais, como, por exemplo, Jesus andar sobre o Mar da Galileia, e outras situações, por exemplo, o grande peixe ter engolido o Jonas. Isso tudo para eles é mitologia, são mitos, são lendas. Então, eles querem reinterpretar essas coisas como se fossem um simbolismo apenas. Mas a Bíblia, né, é clara, tem coisas na Bíblia que são simbólicas e tem coisas na Bíblia que são literais. E, por exemplo, nesse caso citado do grande peixe que engoliu Jonas, é algo literal, porque o próprio Senhor Jesus, né, falou sobre isso. O próprio Senhor Jesus corroborou isso que aconteceu no livro do profeta Jonas. Então, o liberalismo teológico, que é um movimento racionalista, não acredita em nada disso e deturparam toda a Escritura para poder justificar, né, a sua ideologia, que é contrária às Escrituras Sagradas, é contrária à ortodoxia cristã. Se você quer aprender mais sobre a Palavra de Deus, a Escritura Sagrada, na descrição desse vídeo tem um link
para os cursos de teologia da FAEST Academia. Ao finalizar essa videoaula, passe lá e aproveite a oportunidade de estudar teologia com quem entende do assunto, professores, pastores das Assembleias de Deus, por um preço super acessível. Todos os nossos cursos têm certificado reconhecido pelas convenções das igrejas evangélicas espalhadas por todo o Brasil. Tópico 3. A normalização do pecado. Subtópico 1. A crise ética e moral. Em termos gerais, os valores que regulam a conduta de uma pessoa denominam-se ética. E a prática dessa conduta recebe o nome de moral. Nessa concepção, a obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão. Romanos 12, 2. Porém, o conceito deturpado e relativizado do pecado resulta em desvio e falha de caráter. Desse modo, a sociedade deixa de ser eticamente sólida e se torna moralmente desajustada. Dessa crise de integridade irrompe ações incompatíveis com a fé bíblica. Temas progressistas violam a ética e a moral bíblicas e passam a ser normalizados, tais como a imoralidade sexual, o aborto e o uso das drogas ilícitas. Então, essa crise gerada por essas teologias modernizantes e que querem ressignificar a Escritura Sagrada, essas teologias sociais que visam apenas as escrituras sociais, esse liberalismo teológico, tudo isso aí é para deturpar o ensino ortodoxo conservador da Bíblia Sagrada. E por conta disso está gerando uma crise ética e moral na sociedade e até mesmo dentro de várias denominações religiosas. Mas o cristão que quer realmente seguir a palavra de Deus, ele tem que nadar contra essa correnteza, essa avalanche aí de ensinamentos contrários à ortodoxia cristã. Porque essa crise está aumentando no mundo todo, né? E as pessoas estão achando que estão corretas, estão agindo correto, porque dizem que nesses tempos pós-modernos, a sociedade progrediu, o mundo progrediu, as coisas são diferentes, mas a Bíblia não muda, a palavra de Deus não muda. Ela continua a mesma e Deus vai cobrar de todos aqueles que distorcerem, aqueles que desobedecerem ao seu ensino claro na Escritura Sagrada. Subtópico 2. Imoralidade sexual. A deturpação da doutrina do pecado favorece o avanço da imoralidade sexual. Em defesa da liberdade de decisão sobre o corpo, banaliza-se o sexo pré-conjugal, extraconjugal e normaliza-se a homossexualidade. Romanos 1, 26 e 27. E a doutrina da castidade é vista como opressora. Romanos 6, 12. Nesse aspecto, o afrouxamento da moral, o ensino da ideologia de gênero e a erotização da infância promovem luxúria e licenciosidade. O pecado é tolerado, a família é desconstruída e a doutrina da santidade é negligenciada. Todo esse ataque satânico contra a moral sexual bíblica está trazendo sérias consequências, né, no mundo todo. Então esse afrouxamento da moral, essa ideologia de gênero, dizendo que as pessoas não nascem masculino nem feminino, né, mas elas podem escolher depois o que vão ser, contrariamente à biologia que é clara ali, os cromossomos ou é de masculino ou de feminino, não tem como mudar isso, né? Mas eles querem, com essa ideologia aí modernista, mudar aquilo que é imutável, né? Mas, como já foi falado, isso vai ser cobrado desses que estão deturpando a palavra de Deus, principalmente aqueles que se dizem, né, crentes, cristãos, evangélicos, protestantes, que ensinam esse tipo de coisa, né, em vários lugares.
Subtópico 3. A dessacralização da vida. As escrituras ensinam que a vida humana é sagrada, porque tem origem divina. Por conseguinte, a vida é inviolável e deve ser valorizada. O corpo humano deve ser cuidado, alimentado e preservado. Não obstante, a vulgarização do pecado fomenta ideologias que desprezam a sacralidade e a dignidade humana. Propala-se a autonomia incondicional sobre o próprio corpo, sem as devidas limitações éticas e morais. O slogan "Meu corpo, minhas regras" reivindica o pseudo-direito de a pessoa usar drogas, prostituir-se, abortar, cometer o suicídio e a eutanásia. Assim, o corpo que é templo do Espírito Santo é profanado. 1 Coríntios 6,19. A criatura, de modo proposital, afronta a vontade do Criador. Romanos 1,25. Então, essa dessacralização da vida, ou seja, essa remoção da sacralidade do sagrado, que a vida humana é sagrada, porque foi Deus que criou o ser humano, né? Essa dessacralização está trazendo sérias consequências. E as pessoas estão vulgarizando o pecado ao fomentar essas ideologias que desprezam, né, o corpo humano. Então, a pessoa achar que pode fazer o que quiser do seu próprio corpo sem as devidas limitações éticas e morais é errado. E no caso do cristão, as limitações são os ensinamentos das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus, da Bíblia. E esse que deve nortear, que deve limitar até onde a gente pode ir. Então, nós somos contra o aborto porque o aborto é uma vida que está ali no ventre da mulher, e só Deus tem o poder de dar e de tirar a vida. Nós também somos contra o suicídio, porque o suicídio, a pessoa está tirando a própria vida e ela não tem esse direito à luz da Escritura Sagrada. Eutanásia também, a mesma coisa. Então as pessoas hoje estão fazendo uma série de coisas em desobediência e rebeldia contra a palavra de Deus, porque acham que podem fazer o que quiserem do seu próprio corpo. Mas tem que ter limite, porque se for assim, cada um faz o que quer, aonde que nós vamos parar, aonde que nós vamos chegar. Então a Bíblia deve nortear o nosso posicionamento e as nossas ações em relação ao que nós podemos fazer com o nosso corpo. Muito bem, estamos chegando à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça de se inscrever no nosso canal da Fest Academia, compartilhar essa videoaula para que mais pessoas sejam alcançadas, curtir, deixa seu like, seu joinha, para nos ajudar a propagar, a espalhar o ensino bíblico ortodoxo da Palavra de Deus. Conclusão diz assim: a relativização do pecado, que o restringe à solução de pautas sociais em prejuízo da moral e, por sua vez, o exclusivismo moral em detrimento de causas sociais, igualmente, não retratam a fé cristã. Apesar de a Igreja não ser apolítica e nem insensível às desigualdades sociais, o mal primário a ser combatido é o pecado inerente à natureza humana. Uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia as injustiças contra o seu próximo. A igreja atuante é aquela que ainda milita na terra contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte. Efésios 6,12. Então, a igreja precisa pregar primeiro a mudança na natureza humana, através do sacrifício que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário, o evangelho completo, verdadeiro, que muda o ser humano. Então, esse ser humano mudado, transformado, ele vai ser capaz de, sim, trabalhar para que a estrutura social, as injustiças sociais sejam minimizadas aqui na Terra. Mas se a gente mudar isso, se a gente inverter esse processo, essas estruturas sociais injustas vão continuar. Não vão ser resolvidas, porque se o ser humano é pecador por natureza, ele tem uma natureza humana pecadora, ele nunca vai deixar de pecar, de ser egoísta, de ser avarento, de não querer ajudar o seu próximo. Então esse foi o conteúdo dessa videoaula, da lição de número 2.
Deus abençoe seus estudos e nos encontraremos na lição de número 3, querendo Deus.